Essa página, a última página do Grimório da Calamidade, do Grimório de Arnaldo Fritz, do Diário de Deus. A página que tem todas as respostas para todos os mistérios relacionados ao outro lado em ordem paranormal. Mas é claro que a gente precisa interpretar algumas coisas, especular outras e deduzir mais umas. Vamos lá? Vamos desvendar os mistérios dessa página. A realidade é uma dimensão de dissociação das entidades do outro lado. De acordo com a psicologia, dissociação é um estado agudo de descompensação mental, no qual certos pensamentos, emoções, sensação ou memórias são ocultados por serem muito chocantes para a mente consciente integral. Ou seja, quando a sua mente decide desassociar você de algo, é porque o seu cérebro considera que esse algo vai te perturbar muito mentalmente. É como se fosse um mecanismo de defesa que te impede de ficar maluco ou de ficar muito perplexo pensando demais naquilo e acabar destruindo você de dentro para fora. Ou seja, é como se a realidade, sendo uma dimensão de dissociação das entidades do outro lado, tentasse constantemente evitar a existência delas, tentasse impedir que elas chegassem, tentassem esquecer que elas existem. É como se a realidade ocultasse a presença das entidades do outro lado e fingisse que elas não existem para proteger a si própria de se autodestruir. Tudo que eu falei até agora só é confirmado na próxima linha. Todos na realidade precisam esquecer. Saber tudo é perder tudo. Ou seja, justamente pela realidade querer o mínimo contato possível com o outro lado, enquanto você habita na realidade, você não pode ter o outro lado dentro de você, não completamente. Então, quando você transcende em busca de se conectar com o outro lado e aprende toda a verdade, assim que você volta para a realidade, você esquece a maioria daquilo que você aprendeu, porque a realidade não quer que você lembre, porque você não pode lembrar enquanto você existir. E é justamente por isso que quando você chega em 100% de disposição paranormal, você deixa de existir. Você vira um existido, porque a realidade não te quer mais dentro dela. Você pertence agora ao outro lado. A manifestação do outro lado na realidade é invocada, e aí tem duas palavras censuradas. Eu tenho quase certeza que essas palavras censuradas são pelo medo. Primeiro, porque existe um claro padrão em toda essa página. Todas as mensagens censuradas, tudo que está censurado tem a ver direta ou indiretamente com o elemento medo. É quase como se fosse um enigma. E segundo, porque combina também, né? A gente sabe que toda a existência das criaturas do outro lado na nossa realidade só é possível por causa do medo que as pessoas sentem delas, né? O medo afina a membrana e possibilita que as criaturas passem para cá. Então, sim, a manifestação do outro lado na realidade é invocada pelo medo, através do medo, porque é justamente o medo que traz essas criaturas para cá. Aqui as coisas começam a ficar bem interessantes. Censurado, censurado forma as correntes da realidade. Bom, essa primeira censura claramente é o ou a, né? E a minha teoria, rufem os tambores, é que tá escrito o mestre forma as correntes da realidade. Não clica fora do vídeo ainda, calma, não clica fora do vídeo, deixa eu me explicar. Eu não acho que tá escrito o mestre literalmente, mas o que eu acho que tá escrito é o nome do mestre dentro do universo de ordem. Como assim, Veríssimo? O Selbit adora metalinguagem. Ele adora colocar coisas dentro do universo de ordem que são uma referência à vida real. O melhor exemplo disso são os marcados, que na verdade são os players. Então, eu acho que dentro do universo de ordem paranormal existe uma entidade divina, uma entidade que seria o Deus do universo de ordem. E esse Deus seria o Selbit, só que dentro do universo de ordem, seria a representação do Selbit no universo de ordem. Gente, o nome desse livro é literalmente Diário de Deus. Para pensar, esse livro é um grande resumo de todo o funcionamento do universo de ordem e da realidade do outro lado. Esse livro é quase como se fosse um guia do Selbit para ele mesmo de como funcionam as regras da realidade. E se o Diário de Deus for literalmente o Diário de Deus? E se o Veríssimo descobriu como ele vai morrer, descobriu a própria morte porque ele leu no Diário de Deus? Ele estava com esse livro o tempo todo. Ele pode muito bem ter lido alguma hora e ter descoberto isso. E isso faz total sentido com o último enigma do ARG de Calamidade. O enigma do elemento de medo, que tinha uma foto do Veríssimo na sala dele e o final, o resultado de tudo era a pergunta: o que faria o homem que leu o Diário de Deus? Inclusive, acho que agora já é uma boa hora para eu começar a falar de toda a conexão que
que medo e Deus? Tem. Vocês provavelmente nunca pararam pra pensar muito nisso, mas toda vez que o Cellbit vai descrever o ritual Lâmina do Medo, que o Kian usa sempre, ele descreve usando palavras como impossível, infinito, Deus. Ele descreve a Lâmina do Medo como um pedaço de Deus, sabe? E essas são exatamente as palavras-chave usadas para descrever o livro, o Grimório, Diário de Deus. O Cellbit descreve o Grimório quando completo como uma infinidade de possibilidades nas páginas, como um livro impossível. Então esse Grimório, o elemento medo e o conceito de Deus estão todos intrinsecamente conectados. É quase como se eles fossem a mesma coisa, mas veríssimo. Tudo isso é especulação sua, em nenhum momento é citado Deus de verdade no universo de ordem ou o medo tendo alguma ligação com o estudo. De fato, no RPG não, mas... A ideia de que Deus e medo estão conectados no universo de ordem não é uma coisa que eu tô tirando da minha bunda, pelo menos não totalmente. A gente sabe que existe um Deus do medo, a gente sabe que o medo pode ser chamado de Deus e Deus pode ser chamado de medo, de acordo com o próprio Veríssimo, né? Você pode chamar isso de destino, você pode chamar isso de Deus, você pode chamar isso de medo. Nomes não importam. O que importa é que existe uma conexão aí. Com certeza. Qualquer coisa que eu falar muito além desse ponto já é especulação, mas o que eu diria que tem uma chance legal de ser verdade é que existe esse ser supremo, o todo mais ultra poderoso ainda no universo de ordem paranormal, que seria o grande Deus do universo, que é o dono desse diário e que tem todas as anotações sobre todo o funcionamento do universo dentro do diário dele, que essa entidade tem uma forte ligação com o medo, pode ou não pode ser o Deus do medo. É isso que eu vou falar sobre isso por enquanto. Conforme eu pense mais sobre essa teoria, conforme eu vá mastigando ela mais na minha cabeça, talvez eu continue esse tema no futuro. Todos aqueles dentro da realidade são regidos pelas correntes da realidade. As entidades das marcas sobrepõem o controle das correntes da realidade. Bom, como eu falei, se existe esse grande Deus no universo de ordem, e ele é a representação do Cellbit, como o Cellbit vive falando, né? Ele é o mundo, o Cellbit é o mundo, ele é o universo, ele é o narrador. Então ele controla as correntes da realidade, ele decide o que os NPCs falam, ele decide que monstros aparecem, quando eles aparecem, qual é o cenário que eles estão. O Cellbit decide essas coisas, mas ele não consegue decidir nada pelos players. Ele não consegue influenciar nas decisões dos marcados ou em nada nos marcados, justamente porque as entidades das marcas sobrepõem o controle das correntes da realidade, que é o Cellbit. Os Cellbit são as correntes da realidade, que dentro do universo de ordem seria esse Deus, esse cara que controla as correntes, o dono deste diário. As relíquias permitem a transferência do controle de uma entidade a outra. As correntes da realidade precisam ser regidas por uma entidade. O controle das correntes pode ser transferido ou destruído por Tenebres. Eu li essas 3 linhas ao mesmo tempo porque a teoria que eu vou falar agora precisa do contexto das 3. Olha só, vamos ler essa primeira linha com calma. As relíquias permitem a transferência do controle de uma entidade a outra. Agora vamos ler a terceira linha. O controle das correntes pode ser transferido ou destruído por Tenebres. Eu acho que vocês talvez já entenderam o que eu quis dizer, né? As relíquias permitem a transferência. O controle das correntes pode ser transferido por Tenebres. Ou seja, tanto as relíquias quanto Tenebres conseguem transferir o controle de uma entidade para outra. Isso só pode significar que Tenebres é uma relíquia, né? Quer dizer, o conceito é o mesmo. Tenebres também permite a transferência de uma entidade para outra. E até onde eu sei, tem um elemento aí que até agora a gente não sabe da existência de uma relíquia dele. Mas, curiosamente, tem um deus dele. O deus da morte não é o portador da relíquia da morte? Por que o deus do medo não seria o portador da relíquia do medo? Veríssimo, porque a relíquia do medo não existe, mas claramente a gente tem aqui uma coisa que funciona exatamente como uma relíquia funciona, de acordo com o próprio papel das regras da realidade. Os dois funcionam igual, Tenebres e as relíquias. Tenebres está fortemente conectado com o medo. Existe o deus do medo, existe um brother que controla o medo, assim como existe o deus da morte. Assim como existe o deus do conhecimento, que é o Kian, o deus da energia, que é o anfitrião. Eu acho que a relíquia de medo existe. E se eu tivesse que chutar, eu diria que é Tenebres. O sangue é o impulso da veemência dos sentimentos das entidades na realidade. A morte deve manter a cronologia da realidade. Todas as histórias precisam de um fim. O conhecimento deve manter o equilíbrio para que a realidade suscite um propósito. A energia determina a imprevisibilidade, nem mesmo as correntes da realidade devem controlar
tudo. Aqui foi basicamente um grande resumo de como cada um dos elementos funciona, qual o propósito deles e tal. Tudo coisas que a gente já sabia, né? Então não tem muito o que eu comentar aqui. E por fim, a gente tem muita coisa censurada sobre o medo, mas de longe a palavra que mais chama a atenção aqui é propósito. Será que o medo define o propósito para todas as entidades? Será que as entidades do outro lado têm um propósito que não seja só causar dor e pânico no nosso mundo? Será que existe uma grande verdade maior por trás de toda essa história de monstros que atacam a nossa realidade apenas buscando carnificina? Será que essas criaturas sentem algo? Eu espero ter estas e outras respostas assim que esse enigma do medo esteja disponível para eu resolver. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo é só teoria. Se você quiser me chamar de idiota nos comentários, você pode, porque eu não tenho certeza de nada do que eu falei. Eu só acho que faz um pouco de sentido. Dá um like e se inscreve. Tchau!